Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar um pouco sobre o resultado apresentado para o segundo trimestre de 2024, mais dividendos, em particular da CPFL Energia. Também vamos falar sobre fraude e privatização, assuntos que estão no entorno tanto da IRB-RE quanto da CEMIG. Hoje é dia 23 de 8 de 2024, agora são 10 para as 11 da manhã, mais ou menos. O mercado está daqui a pouco completando uma hora que abriu, e ele se mostrou bastante faceiro neste início de pregão. E vamos começar aqui com a CPFL Energia, porque no dia de ontem, dia 22 de agosto de 2024, a companhia acabou por divulgar esse aviso aos acionistas, e muitas vezes as pessoas desavisadas acabam não compreendendo exatamente o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo? Ela está informando que será efetuado o quarto pagamento no montante de 200 milhões no dia 30 de agosto, referente a dividendos de 2024. Então o quarto pagamento está aqui marcado nesta linha em azul. Veja que ela já fez outros pagamentos aqui. O primeiro foi no dia 13 de maio, o segundo no dia 28 de junho e o terceiro no dia 26 de julho. E agora está fazendo seu quarto pagamento. Eventualmente, pessoas desavisadas acabam comprando a ação por conta do dito dividendo inteligente. No entanto, essa decisão ela já é antiga, ela é do dia 26 de abril de 2024 por conta da Assembleia Geral Ordinária. E veja que a companhia ainda informa, fazem jus aos dividendos, esses que estão reportados aqueles acionistas detentores de ações no dia 26 de abril de 2024, portanto, no mesmo dia da Assembleia. E ainda resta por anunciar o pagamento de mais 1 bilhão e 63 milhões, que será feito até o dia 31 de dezembro de 2024. No total, a companhia vai estar pagando aqui R$ 2,75 por ação. Eu ainda não tinha olhado para os dados do fechamento do primeiro semestre de 2023 da CPFL Energia. Estou pegando aqui a ITR, as informações trimestrais, e vou saltar aqui na página 14, onde nos interessa informações como, por exemplo, o patrimônio líquido. Veja que no fechamento de 2023 a companhia tinha quase 20 bilhões em patrimônio líquido, e agora está em 20 bilhões 150 milhões de patrimônio líquido. Teve um crescimento que nós vamos ver depois em percentual o que ele representou. Também com relação à receita da companhia, que no fechamento do primeiro semestre de 2023, que estava em 19 bilhões 228 milhões, agora está em 19 bilhões 827 milhões, ou seja, crescendo aí 600 milhões em termos de receita. E você pode olhar aqui embaixo, claro que isso aí, claro não, né? Não refletiu no seu lucro líquido, mas depois nós vamos dar uma olhadinha o que pode ter acontecido. Lucro líquido de 2 bilhões 897 milhões no fechamento do primeiro semestre de 2023, agora 2 bilhões 855 milhões, então está mais ou menos em linha. Isso porque o que aconteceu foi algo parecido com isso aqui, ó. O caixa líquido das atividades operacionais da companhia, veja que ele estava em mais de 5 bilhões por conta do fechamento do primeiro semestre de 2023 e agora ele está em 2,8, então teve uma queda, mas essa queda é explicada porque houve coisas não regulares no sentido de acontecer de maneira costumeira, que também a gente costuma dizer que é não recorrente. Então veja aqui, ó, em tributos a compensar, aqui foram compensados positivamente 1,4, quase 1,5 bilhão, e agora só 355 milhões. Então aí já tem o primeiro impacto. O segundo, ele está nesse outros aqui, que lá no fechamento do primeiro semestre de 2023 estava próximo de 2 bilhões e agora em 3,7, então quase 1,7 bilhão. Então veja que tudo isso aí vai compensando. E o maior impacto está aqui, ó, imposto de renda e contribuição social serem pagos, que foi de 968 milhões no fechamento do primeiro semestre de 23 e agora em 2,6. Então entra recurso por um lado e o pagamento acontece no exercício seguinte. Por conta disso que a gente viu essa redução no caixa líquido. E
Por conseguinte, havendo esses maiores pagamentos, você vai ver que isso tem um impacto no lucro líquido em que pese o crescimento da receita. Com relação ao caixa líquido das atividades de investimento, ele estava negativo em 1,3 bilhão no primeiro semestre de 23, agora 2,1. A gente quer que fique negativo, porque nesse caso ou a companhia está adquirindo ativos ou ela está fazendo aplicações desses valores. O caixa líquido das atividades de financiamento também a gente quer que seja negativo, está em linha com o ano passado, em 2,1 bilhão. Veja que houve aqui uma captação de debêntures de 4 bilhões, em que pese o pagamento do principal de empréstimos de debêntures de 3,1, ou seja, na realidade teve uma troca de dívidas aqui nesse item. Mas o mais importante aqui para nós é exatamente o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, aqui nesse caso quase 2 bilhões no primeiro semestre de 2024, em linha com o que aconteceu no exercício passado. O caixa teve uma redução de 1,4 bi, por esses motivos todos que eu acabei de falar agora. Ele que estava em 4,4 bi, agora está em 2,9. Então, houve pagamento de proventos e também houve pagamento de impostos e também outros fatores não recorrentes que acabaram não acontecendo para a companhia. Transpondo essas informações para a nossa tabela de indicadores fundamentalistas, nós temos uma projeção da receita para o final de 2024 de 39 bilhões e 600 milhões aproximadamente, com possibilidade de um lucro líquido de 5,7 bilhões, que cresce sutilmente em relação ao exercício passado, lá no fechamento de 2024. Veja que os dividendos já foram anunciados, R$ 2,75. Portanto, esses dividendos já estão confirmados. Se nós pegarmos esses dividendos e dividirmos por 6%, que é o mínimo, por que 6%? Né? O mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Nós podemos verificar que o nosso preço teto vai ficar em R$ 45,85. Durante os últimos 5 anos, a companhia pagou R$ 2,42 e dividindo por 6% nos dá um preço teto de R$ 40,37. No entanto, a companhia, no fechamento de ontem, estava R$ 33,66, agora há pouco estava R$ 33,85. O patrimônio líquido que nós apuramos agora há pouco, de um pouco mais de 20 bilhões, 150 milhões aproximadamente, nos dá um valor patrimonial por ação de R$ 17,49. Quando nós dividimos o preço da ação pelo valor patrimonial por ação, esse que nós acabamos de calcular, nós temos este número aqui, 1,92. O que significa isso? Que o preço da ação atualmente é quase o dobro do valor patrimonial por ação. Mas, como não é o dobro, a gente entende que entre 1 e 2 nesse valor, a ação ela não está nem cara nem barata. O preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação, em 6,79, se você comprar a 33,66 e, eventualmente, o ano que vem vir a pagar perto desses R$ 2,75, você vai receber de volta em aproximadamente 6 anos e 9 meses. E é curioso aqui que com esse aumento do lucro líquido que nós estamos verificando e também não havendo outros efeitos recorrentes que vão impactar principalmente no pagamento de impostos, o que acontece? Provavelmente a companhia pode voltar para esses patamares mais elevados aqui, perto dos R$ 3. Atualmente, se pagar esses 2,75 ano que vem, o dividend yield vai estar em 8,17%, o que é bem maior que aquele 6% que nós procuramos. Com certeza uma ótima companhia, nós estamos sempre de olho na CPFL, ela tem se apresentado, é um preço interessante, está mais ou menos de acordo com, por exemplo, a Taesa, e a gente sempre verifica a possibilidade de colocá-la na carteira. Mudando agora um pouco de assunto, indo para essa notícia que saiu no Invest, ela é assinada por Letícia Fukushima e foi publicada no dia 20 de agosto de 2024. Eu achei interessante aqui, porque Minas Gerais avalia transformar a CEMIG, uma elétrica, em corporation. É a mesma coisa que privatizar praticamente, antes de eventual federalização. Essa informação aqui, quem traz essa informação é o secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, um político. E essa ideia do governo transformar a companhia em uma corporation antes de eventual processo de federalização, isso aconteceu numa reunião anual com investidores e analistas da CEMIG.
tipo assim um CEMIG Day, onde foi afirmado que o processo, se conduzido dessa forma, permitiria manter uma gestão mais eficiente da CEMIG e, ao mesmo tempo, repassar à União ações de uma empresa mais valorizada. Talvez. Algo semelhante, né, aconteceu com a Copel, também aconteceu com a Eletrobras, que foi o mesmo processo de privatização. Uma outra opção que está sendo aventada e que a gente vê com muito bons olhos é a transformação da CEMIG Incorporation. Isso é o que disse o secretário, porque ele colocou um cenário hipotético, supondo, né, todo o discurso que ele fez lá durante esse CEMIG Day, de manter uma gestão mais técnica, ele será assegurado. Será que vai ser assegurado? Porque ela foi transformada numa corporation, uma vez que no controle, ele está passando essa informação para os acionistas, né? Uma vez que no controle difuso da corporação, a gente passa a ter a União detendo as ações. A gente faz um abatimento até maior da dívida e a CEMIG continua dando esse show. Isso aqui para mim é conversa de político, né? Mas o que ele está dizendo é o seguinte, o que eu entendi, não do que ele está dizendo, mas aonde que ele quer chegar. Ele fala o seguinte, transforma em corporation, ao transformar em corporation, que é uma espécie de uma privatização, vai ficar com uma parte lá, e dentro da gestão da companhia eles podem regrar dentro da legislação que transformou em corporation e também passar isso aí para o estatuto. E com isso, tentar dizer para o acionista, olha, pelo menos em termos de governança, ela se mantém bacana. Então eles ganham neste momento em que ela é corporation e depois ganham também no momento que ela é federalizada, com o abatimento da dívida. Então tem um recurso entrando aqui, talvez mais rápido, e outro um pouco mais demorado, que seria esse processo de federalização. Pelo menos é o que me pareceu que ele está passando. O secretário de Minas Gerais afirmou ainda que o Estado vê com bons olhos a federalização, ou seja, seria o segundo passo, mas lembrou que mesmo se confirmado, o processo ainda teria um longo caminho para percorrer. Esse é o da federalização, por isso que a transformação em corporation, ela entra num caminho de encurtamento, principalmente porque a questão da dívida do Estado de Minas Gerais, a dívida pública, ela está apertando muito o calo lá do governo. Na minha opinião modesta, né, eu acho que isso aí traz para o acionista uma insegurança. Eu não confiaria muito nas palavras do secretário. Mas essa é uma percepção minha, até porque mesmo que ele mude, por exemplo, a questão estatutária ou dentro da transformação numa corporation faça algumas regras que assegurem, por exemplo, não poder avançar sobre um percentual de ações, no processo de federalização, isso tudo pode ser mudado, já que estaremos falando de um outro dono. Também temos aqui uma notícia interessante que saiu no Estadão. Veja que ela volta aqui a falar na fraude do IRB. Atual CEO da Eletrobras, que é uma das companhias ali que teve processo de transformação em corporation, processo de privatização, e também ex-presidente da Caixa estão entre os acusados. Como assim acusados? Vamos dar uma olhada nisso aqui. A Comissão de Valores Imobiliário investiga irregularidades reveladas em 2020. Quem assina essa reportagem é a Gene Andrade e ela é do dia 21 de agosto de 2024. Dá uma olhada o que tem de curioso aqui nessa reportagem. Então, a Comissão de Valores Imobiliários abriu em maio do ano passado, de 2023, um processo sancionador. Aqui ele fala assim, que pode resultar em condenação, mas eu acho que a palavra não está ajustada. Pode resultar em punição. Acho que seria, porque não tem força, né, penal a CVM. Isso aí só dentro de um processo penal lá no judiciário. Aqui é uma punição de cunho administrativo. Então é disso que se está falando. E esse processo foi para investigar uma suposta fraude contábil no IRB Resseguros. Suposta fraude contábil é bom. Bom, no total são 11 citados. E aqui que começou a me chamar a atenção, né? Entre eles está o ex-CEO da Petrobras e atual
diretor-presidente da Eletrobras. Tá bem. Mas o que me chamou a atenção aqui foi também que o ex-presidente da Caixa Econômica Federal no governo Jair Bolsonaro e ex-conselheiro do IRB-RE. Tá, então aqui tem o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, ex-conselheiro, e ele foi ex-presidente da Caixa Econômica Federal no governo do Jair Bolsonaro, até ele foi acusado de assédio, mas aqui se cita o governo. E é curioso que o atual presidente, o diretor-presidente da Eletrobras, que era esse CEO da Petrobras, também foi citado, não diz de que governo ele participou. De que governo será que nós estamos falando? Lembrando que esse sujeito aí, esse CEO da Petrobras, depois você olha o nome, ele já esteve na Petrobras desde 2015. Veja como as notícias elas têm um certo cunho esquisito, né? Que se a gente não olhar com atenção, a gente acaba sendo induzido a umas visões e até tomando decisões equivocadas. Também estão juntos aí nessa acusação feita pela CVM, nessa citação, pelo menos, né? O ex-CFO da empresa, que trata como financeiro, o ex-presidente da companhia, vice-presidente executiva de riscos, aqui não fala em ex, será que ela continua ainda no IRB? Bom, às vezes dá uma olhada. Também junto, vice-presidente executivo financeiro, não é ex, será que continua no IRB? E ex-conselheiros da companhia. Mais adiante aqui a reportagem vai falar do Relembre o Caso. E aí vai contar toda a história do que aconteceu, que talvez não seja uma suposta fraude, mas sim uma fraude real. Aqui na página do IRB-RE você vai encontrar todos os integrantes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, e aqueles que não foram citados como ex lá no documento, eles não aparecem nessas listas. Então nós temos aí, por um lado, né, esse encaminhamento dado para a CEMIG, se você é acionista ou pretende ser acionista da companhia, muita atenção para esse desenvolvimento, eu acho que isso vai ter uma coisa relevante. Com relação ao CPFL Energia, eu acho uma boa companhia. Pelo que eu observo, há uma tendência de crescimento desses proventos para o exercício de 2025 e no preço que ela está atualmente, R$ 33,80, acredito que é uma ação que está se oferecendo. E com relação ao IRB-RE, está aí mais um capítulo dessa fraude e é bom que a Comissão de Valores Imobiliários vá a fundo sobre os envolvidos para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir. Principalmente nós aqui que somos acionistas do IRB-RE, uma ação que tem nos dado aí uma bela satisfação, porque depois da reestruturação compramos ela numa oportunidade interessante, ela faz parte da nossa carteira de oportunidades e com as valorizações que ela teve, nós só temos a comemorar pelo menos até aqui. Acredito que ainda se tornará uma boa pagadora de proventos para a carteira do canal. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre meu grande abraço.